primeiramente, quero agradecer a oportunidade de ter sido convidado para fazer esse trabalho aqui. Já tinha vindo algumas vezes aqui participar das ações sociais que essa casa faz, com muito afinco, muita dedicação, e que eu admiro bastante. Estou feliz por esse convite para fazer a palestra. De antemão, quero pedir desculpas pela voz que estava um pouco rouca, eu estava com uma faringite, então estou me recuperando, tentar ser o mais objetivo possível para não forçar tanto assim. Mas vai dar certo, vai dar certo. Eu costumo dizer que esse trabalho de exposição não é tanto uma palestra, eu dizer que é um bate-papo, porque nas minhas apresentações eu até mostro quando alguém quer participar, quando alguém levanta o dedo. Isso faz com que a gente possa aprender juntos. Isso aqui é um aprendizado, né? Quem vem aqui para frente não é um sabe-tudo, né? Não é nenhum guru, não é nada disso. A gente está aprendendo juntos, a gente estuda, vem expor e aprende junto com quem está escutando também, certo? E hoje a gente vai falar sobre esse tema que é bem instigante, que são as curas realizadas por Jesus. É um tema que parece simples, mas o Evangelho nos convida a meditar muito sobre essa temática. Tá? Se eu não me engano, existem em torno de 30 curas no Evangelho como um todo. Né? E essas curas, elas têm uma lição espiritual por trás delas. Certo? E são essas lições espirituais que a gente vai tentar extrair na exposição de hoje. Eu sempre gosto de começar essa temática do estudo do Evangelho trazendo a posição de Joana de Ângeles sobre a evolução do pensamento humano. Quem aqui já viu a obra de Joana de Ângeles? Levanta o dedo. Legal. Né? Eu costumo dizer que é a terapia dos movimentos. Eu gosto demais das obras dela. E ela traz para a gente, de forma sucinta, como se deu a evolução do pensar humano. A evolução do pensamento humano. E é importante que a gente saiba disso, porque esses padrões de pensamento estão presentes na forma como a gente se relaciona com o outro, na forma como a gente interpreta os fatos da vida e, sobretudo, na forma como a gente enxerga a nossa religiosidade, certo? E aí, o primeiro tipo de pensamento que ela traz, eu coloquei umas figurinhas para ir fazendo uma escadinha do pensamento, né? Que era a época do pensamento arcaico, em que a gente estava, o homem estava descobrindo ainda como lidar com os elementos da natureza, né? Então era aquela fase mais rudimentar do pensamento humano, né? Que a gente estava ainda tentando fazer fogo batendo pedra. Né? Eu vou falar aqui de forma sucinta. Depois disso veio o pensamento mágico. O que se deu o pensamento mágico? Ocorreu naquele momento em que a humanidade começou a dominar os fenômenos da natureza de acordo com sua imaginação. E daí surgiram também diversos deuses, né? Deus Sol, Deus Lua, Deus do raio, Deus do trovão. E aí o trovão virou o poder de Deus. Então, assim, esse pensamento mágico é interessante que ele não ficou no passado. Ele existe ainda até os dias atuais. Nós carregamos esses pensamentos até os dias atuais. Tem gente que ainda está no pensamento arcaico se a gente não cuidar. Tá? Então, eu quero que a gente sempre reflita sobre essa temática, trazendo para o nosso dia a dia, não achando que isso ficou lá atrás. Depois veio o pensamento científico. E a gente começou a estudar, a gente começou a compreender as leis da natureza, a gente começou a compreender como se dá com essas leis, como a gente se relaciona com essas leis. E aí foi se desenvolvendo o pensamento científico. Né? Mas, olha só, vocês observaram que durante a pandemia que foi outro dia, nós tivemos ainda muitos conflitos, né, com pessoas que não aceitam o pensamento científico. Então, olha a lição que a Joana traz para a gente sobre essa questão da evolução dos pensamentos. E por último, tem o pensamento poético, é o pensamento da nova era,
que é o pensamento que está associado à nossa ideia de fraternidade, que inclusive é um tipo de pensamento que tem invadido o direito dos povos, né, que tem dado a nossa visão de princípios de dignidade humana, que está presente no ordenamento jurídico brasileiro e em outros ordenamentos jurídicos de outros estados, de outros países. Né? Esse pensamento do Oeste é tão importante que a gente tenha levado alguns princípios de fraternidade a cláusulas pétreas, né? Como acontece na nossa Constituição, que são direitos que nós não podemos dispor, são direitos indisponíveis e que toda a humanidade tem que ter esses direitos. Né? Então, o pensamento noético é o pensamento da nova era, é o pensamento que todos nós estamos interligados, que todos nós dependemos um do outro, e aí a pandemia veio também nos ensinar isso. E não adianta a gente querer se isolar e achar que nós somos sozinhos muita coisa, nós não somos. Nós dependemos uns dos outros, nós precisamos interagir. Né? E a fraternidade, ela é o tom desse tipo de pensamento, e que é um pensamento cristão. Né? O que foi que Jesus nos pregou? Né? Foi o amar ao próximo como a si mesmo. Então, é a base do cristianismo, é o pensamento noético, que ele já dizia lá há 2000 anos atrás, mas numa época que as pessoas estavam no pensamento arcaico, no pensamento mágico, de uma forma muito forte. Então, o pensamento que Jesus trouxe naquela época foi ridicularizado. Hoje ainda é ridicularizado por muitas pessoas. Eu costumo dizer que se Jesus viesse de novo, ele ia ser crucificado de novo. Não sei se vocês concordam, mas eu tenho esse pensamento. Então, vamos lá. Aí a gente faz esse apanhado, e aí vem a questão dos milagres. Os detratores do Espiritismo costumam dizer o quê? Que a gente não acredita em milagre. Vocês negam Jesus, não é isso? Eu já escutei, eu estou dizendo isso. Não é que a gente não acredita nos milagres, no poder de Jesus, claro que a gente acredita. Só que a maneira como a gente olha para os milagres não é com o pensamento mágico, é com o pensamento científico, é com o pensamento noético. Deu para entender? Então a gente vai se debruçar para compreender o que é que o povo daquela época chamava de milagre. Não era passe de mágica. Infelizmente, muitas pessoas de muitos segmentos religiosos ainda enxergam a relação com Deus e com Jesus no pensamento mágico. Que vem um passe de mágica para resolver tudo que a pessoa precisa. Você já escutaram falar do Jesus bombril? Não? Ele vem e limpa toda a sujeira da pessoa e pronto. Basta a pessoa aceitar que está tudo tranquilo, né? Limpa tudo e resolveu todos os problemas. A pessoa não precisa fazer nada, porque ela simplesmente diz que aceitou Jesus, ou que acredita em Jesus. Né? Olha o pensamento mágico lá de João Adelantes. Então aqui tem uma passagem aqui lá do livro Gênesis que diz que os fatos que o Evangelho relata, que foram até hoje considerados milagrosos, pertencem na sua maioria à ordem dos fenômenos psíquicos, isto é, os que têm como causa primária as faculdades e os atributos da alma. Então Jesus operava os milagres com os atributos que ele tinha da alma. Né? E os atributos da alma de Jesus são grandiosos. A gente sabe que foi o único Espírito puro que desceu na terra. Certo? Então, ele tinha um magnetismo forte, capaz de curar qualquer tipo de problema. Né? E ele operava qualquer tipo de milagre, como as pessoas costumavam falar. Mas não era passe de mágica, não. Ele se utilizava assim, do potencial psíquico que ele tinha. E aí aqui eu trouxe alguns exemplos para a gente estudar um pouquinho sobre essa ideia de cura. Né? Tem esse caso aqui no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 5 e 6, de uma mulher que ela sofria 12 anos com uma doença. Muito tempo, e não ficava curada. Já tinha ido vários profissionais daquela época que se diziam médicos, né? Não era uma medicina avançada como tem hoje, mas tinha alguns que se dedicavam a uma cura. E ninguém resolvia. E ela resolveu ir ao encontro de Jesus, quando tocou nas vestes dele, ela se curou. Inclusive ele sentiu esse momento do toque, ele sentiu uma corrente fluídica saindo dele. Né? E ele disse o quê? Quando ele sentiu: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e se vê curada deste mal. Prestem atenção, eu até botei em vermelho essa palavra, salvou. Será que essa mulher estava na beira da morte?
Preste atenção. Vamos sentar com aí, refletir. Teve um outro caso do paralítico também, que foi levado para Jesus, que eram uns homens trazendo um paralítico carregado por 4 deles, não podendo levá-los até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, pela abertura do teto, baixaram a maca que estava deitado no paralítico. Veio a fé que eles tinham, Jesus disse: Filho, os teus pecados estão perdoados. E Jesus não disse assim: Filho, você está curado. Ele falou: os teus pecados estão perdoados. Aí depois ele disse aquela frase que todo mundo conhece: levanta-te e anda. Quando ele falou esses teus pecados estão perdoados, os religiosos, eles estão perdoando o pecado. Mas quem perdoa o pecado é Deus. Isso é uma blasfêmia. E aí ele disse: para que vós entendeis que o Filho do Homem perdoa os pecados, levanta-te e anda. E o paralítico levantou e andou. Mas aí vocês percebem, em todos os casos de cura aqui no Evangelho, Jesus não disse: eu te curei, você está curado. Ele falava: normalmente a tua fé te salvou, no primeiro caso que eu mostrei, ou os teus pecados estão perdoados. Aí é que vem a reflexão aqui da palestra de hoje, né? Porque a gente percebe que nos processos de cura havia esse padrão na fala do Cristo. E é isso que a gente tem que estudar. Por que ele dizia? Alguém sabe aqui? Alguém tem alguma ideia de por que Jesus falava: a tua fé te salvou, ou os teus pecados estão perdoados? Porque é um contrassenso, né? A pessoa está ali doente e dizer: teus pecados estão perdoados. Aí a pessoa levanta e anda, né? Ou a tua fé te salvou. Porque nem todo doente que procurava Jesus estava à beira da morte. Às vezes a pessoa tinha uma paralisia no braço, mas aquilo não ia matar a pessoa, ela ia ficar com aquele problema até seus 70, 80, 90, 100 anos. Aquilo não ia matar a pessoa. E ele dizia: mas tua fé te salvou, né? E aí isso intriga, quando a gente está estudando, isso intriga. Ninguém tem nenhuma ideia. Não, né? Então tá, pessoal, naquela época a gente tinha uma noção já de pecado, né? Estudando a etimologia da palavra, o pecado significava pecado, significava errar o alvo. Então, se você é um pecador, você está errando. Se eu peco, eu estou errando. Era essa a noção de pecado. Então, o que Jesus quer nos dizer, quando ele curava, é que a gente estava desalinhado. Que as pessoas que estavam doentes não estavam apenas com uma doença física. Elas estavam desalinhadas, elas estavam em erro. Então, concordando isso, porque esse pensamento vai ser encadeado até o fim da exposição, né? Então, por isso que ele dizia: tua fé te salvou, porque esse doente aqui estava com algum problema na alma. A partir do momento que ele desenvolveu a fé, ele passou para um outro patamar. Ou ele dizia: os teus pecados estão perdoados, porque aquele doente que estava vindo até ele, que muitas das vezes vinha se arrastando de outra cidade, já com o pensamento voltado a Deus, já estava no processo de cura, né? Então a gente vai percebendo que Jesus não estava muito preocupado com a cura física do corpo, né? Tinha algo por trás, que é a cura da alma. Por isso que essas falas dele eram padronizadas, certo? Emmanuel se refere a Jesus, ele sempre chama ele de médico das almas. Não é sempre, mas em várias ocasiões ele faz isso. Mas para isso a gente vai falar um pouquinho da dor, né? O que vocês acham de qual que é a função da dor na vida da gente? Pode falar? Um sinal de alarme de que algo está errado. Perfeito. É uma das funções, é um sinal que algo está errado. É parecido quando a gente está com febre. Quando a gente está com febre, a gente toma remédio para baixar a febre, porque pode ter um colapso.
mas a fé está dizendo para a gente que tem algo que está errado, que tem que ser investigado. Não é isso? Então a dor, ela tem o papel de nos preservar. Vocês já pensaram, se a gente não sentisse dor, vocês sabiam que tem um tipo de, que é uma síndrome, que algumas pessoas não sentem dor. E essas pessoas sofrem muito. São pessoas que se queimam constantemente e não percebem. Né? São pessoas que se machucam muito facilmente e não percebem. Você nunca parou para pensar como seria a vida sem a dor? Então ela tem a função de nos preservar e também de nos orientar. Então ela está associada à nossa sobrevivência, né? E aí o Emmanuel ele fala que somente chega a entender a vida quem compreende a dor. Certo? Então Emmanuel segue aqui. Se a dor te visita o coração, improvisando tempestades de lágrimas em teu mundo interior, não te confires ao incêndio do desespero, nem ao gelo da lamentação. Recorda o tesouro do tempo, retira-te da amargura que te ocupa, tu delicadamente trabalha servindo. Né? Então, o Emmanuel está dando aqui uma dica para a gente. Se a gente está doente, está com algum problema, primeiro passo, não se desesperar. Segundo passo, trabalha servindo. Pode parecer um clichê, mas não é. Quando a gente movimenta nossas forças do bem para ajudar o nosso próximo, seja aqui no trabalho, na casa espírita, que tem muitos trabalhos para isso, seja fora, a gente realmente movimenta uma força curativa. Por quê? Porque a gente está reajustando a nossa alma ao ponto do equilíbrio em que a gente não estava antes. Certo? A gente vai voltando. Lembra que eu falei da história do pecado, que a gente estava errando o alvo? Que a gente estava totalmente fora do alvo, fora do equilíbrio? Pois é, a dor ela tem essa função de nos trazer novamente ao ponto do equilíbrio. Aí a gente lembra da frase de Jesus: a fé te salvou, os pecados estão perdoados. Por quê? Porque a gente vai se reajustando com as leis divinas. Eu pergunto para vocês acham que as leis naturais, essas leis divinas que a gente estuda, vocês estão estudando aí no médio, são diferentes das leis naturais que regem o nosso biológico? O nosso corpo físico? Não, né, gente? São as mesmas. Então, se eu estou doente com o corpo físico, significa que eu estou infringindo uma lei natural. De alguma forma eu estou infringindo. E às vezes essa situação começou na vida anterior. Certo? Então, a dor, ela vem nos sinalizar que eu preciso me reorientar. Eu preciso me reajustar, me reequilibrar, porque eu estou errando algo. Eu estou pecando, né? Então o pecado, esse pecado não é aquele pecado clichê que os religiosos falam, porque você está, sei lá, saindo ali fazendo tal coisa. Não é isso, é um estilo de vida pecaminoso, um estilo de vida desequilibrado, trazendo para uma palavra mais atual, para não ficar muito nessa questão de pecado, que é um termo que às vezes pode deturpar um pouco nosso entendimento. Vamos falar do equilíbrio. A dor, ela vem nos trazer para o equilíbrio. A doença nos ajuda a trazer para o equilíbrio. Né? Então, muitas pessoas que desencarnam doentes, desencarnam curadas da alma. Né? E tem pessoas que são curadas no hospital de uma doença e continuam doentes da alma. Porque lá no hospital, a cura não é a que Jesus fazia. A cura é somente ali no físico, e olhe lá. Né? Então a pessoa vai lá tomar uma medicação, estou curado. Mas o que foi que causou aquele problema? Qual foi a causa daquele problema? Então é essa preocupação que a gente tem que ter. Se uma doença bateu na nossa porta, o que eu tenho que se perguntar? O que essa doença quer dizer para mim? O que eu estou fazendo que gerou essa doença? Aí a gente diz assim: ah não, mas olha, tem questões que são puramente genéticas. Não é? Tem. Mas até aí o Espiritismo nos esclarece uma coisa interessante. E a gente vem com genes que são capazes de desencadear diversos tipos de doença. Só que quem vai julgar
e acender, que vai ligar e desligar esses genes, é o nosso perispírito, de acordo com o nosso comportamento, de acordo com o nosso campo mental. Isso é muito interessante. Então eu posso vir com um gene de uma herança familiar para desenvolver um câncer. Não quer dizer que eu vou desenvolver. Agora, a minha conduta de vida é que vai dizer se eu vou atiçar esse gene ou não. Isso não sou eu que estou dizendo, está no livro Missionários do Luiz, livro da André Luiz. Como eu disse para vocês que a Joana de Anjos é a psicóloga do Espiritismo, André Luiz é um médico. As outras vezes são muito legais. Né? Então ele fala isso. E que muitas das vezes nós escolhemos esses genes. Para quê? Para que ele escolhe esses genes de influência? Para frear os nossos comportamentos. Então vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que numa vida anterior eu bebia muito. Né? Criei uma cirrose no fígado e desencarnei. Aí lá no plano espiritual, eu sei que eu tenho uma tendência ao álcool. Aí eu lá, se eu tiver condições médicas, com a espiritualidade dos engenheiros de corpos, que tem os engenheiros de corpos, está lá na obra também, tá? Quem quiser se interessar mais pelo estudo. E aí eu participo do planejamento e falo assim, rapaz, é interessante botar um gene aqui que me dá uma fragilidade no fígado. Porque quando eu voltar, eu tenho quase certeza que eu vou exagerar de novo. Eu estou dando um exemplo, tá, gente, para ilustrar para vocês. Aí eu começo. Aí paro o problema do fígado, rapaz. Aí eu vejo meu amigo aqui querendo pagar licença nadinha. Então, eu já vim ruim, né? Já qualquer coisa já mexe no meu fígado. Mas aquilo ali a gente foi programado pela espiritualidade justamente para eu não voltar a cair no erro que me tirou minha vida na encarnação anterior. Então, mais uma vez, a dor e a doença são grandes professores, grandes mestres em nossas vidas. Agora resta a gente aprender a lidar com elas, a observar o que elas estão querendo dizer para a gente. E não se revoltar. Porque a pessoa se revolta logo, né? Por que eu vivo isso? Poxa, todo mundo aí não tem nada de mim, eu tenho um problema aqui. Por que eu tenho isso? Logo eu, né? Pô, Deus, podia ter aliviado. Por quê? Então a gente começa a resmungar. A gente começa a reclamar. E é o primeiro problema. E aí eu estou falando já da doença, né? Até antecipar aqui os slides. Pelo menos assim, o Espiritismo nos traz de forma didática a divisão da encarnação em três partes, né? Corpo, perispírito e espírito. Né? Corpo físico, aqui à direita, o perispírito que tem o formato do corpo físico, e o espírito que é a centelha divina que habita em nós. Não tem forma, certo? Acho que vocês já estudam deve estar craque nisso aqui, né? O Espírito Sheila, do livro Passos da Vida, ela nos diz que todos nós trazemos no pretérito pontos mortos que é indispensável para a vida na estrada, a fim de marcharmos ao encontro do futuro, na posição de almas livres para a abençoada missão que nos é reservada. Emmanuel também fala muito desses pontos mortos. O que são esses pontos mortos? Aí já uma outra face das doenças que a gente tem que aprender. Ao longo das encarnações, a gente se relaciona com muitas pessoas, não é isso? E durante essas relações, a gente se magoa muito, não é isso também? Quem aqui que nunca se magoou com alguém? Não tem ninguém, né? Todo mundo se magoou. E muitas das vezes as mágoas, os ressentimentos, o ódio, a raiva, os sabores, elas criam uma nódoa, uma mancha no perispírito do meio. E essa mancha fica sendo alimentada pelo quê? Nossos pensamentos. Quando eu falar pensamentos, não apenas ideias, são ideias e sentimentos, na acepção da escola do Emmanuel. Né? Pensamento é ideia e sentimento. Então, se eu alimento rancor, ódio, mágoa, eu estou alimentando esses pontos mortos. Enquanto eu tiver pontos mortos no perispírito, eu não serei sadio, eu não evoluirei. Então a gente precisa treinar esses pontos mortos no nosso perispírito. E como é que a gente faz isso? Primeiro passo, mudando, pensar, mas nem sempre a gente muda. Aí o que a espiritualidade colocou para a gente? A doença, a dor. Então, esse corpo físico aqui, ele serve como uma esponja para treinar essa negatividade que a gente traz
de outras vidas. E ele começa a drenar e exterioriza isso de forma que a gente chama de doença. Então a doença é uma forma de cura também. A doença é uma forma de cura de quê? Do espírito, da alma. Beleza? Quando o centro é menor, aí muita gente começa a perguntar para ele e falar, né? Aqui existe mais caladinhos porque é maior. Mas se alguém quiser falar, pode levantar a mão, eu faço questão, é bom dar. Deixa minha voz mais calma aqui, não posso forçar muito. As pessoas têm essa limitação física pela doença, não toca aquele mesmo erro pela doença. É um merecimento dela, porque todos têm essa oportunidade. Não, assim, a espiritualidade, ela vai sempre trabalhar o corpo físico para nos ajudar. Né? Mas isso sempre vai ser feito, mesmo com aqueles menos adiantados. Esses projetos encarnatórios, isso é realizado justamente para aqueles que mais precisam. Então a doença, ela é um remédio para todos. Né? Não há muito essa questão de selecionar. Não. Pelo médico, ela é um remédio realmente generalizado para todos. Então, e aí a Sheila, o Espírito Sheila, ela fala que nós temos os antissépticos. Né? Tem os antissépticos bucais, antissépticos do corpo, sabonete, tudo. A gente tem quais são os antissépticos que ela lembra? Bondade, perdão, renúncia e sacrifício. 4 medicações que não tem nenhuma drogazinha, nenhuma paguinha, não tem, gente. Não tem. Então, é importante a gente trabalhar. E aonde é que a gente trabalha isso? Esses antissépticos. Aqui vocês encontram essa medicação, né? Por meio do estudo, do trabalho, das preces. Então, quando a gente vem para a casa espírita, ou para uma igreja também, não restringindo isso apenas ao movimento espírita, a gente também vem atrás da aprendizagem desses antissépticos, que é o que Jesus nos exortou a aprender lá 12 anos atrás, em que o pensamento poético ainda não era bem aceito. Né? As pessoas já tinham uma forma muito arcaica de pensar. No livro da Esperança, no capítulo Ante o Divino Médico, como Emmanuel gosta de chamar Jesus, ele diz assim: sim, somos espíritos enfermos com ficha especificada nos gabinetes sem tratamento, instalados nas esferas superiores, das quais instrutores e benfeitores da vida maior nos acompanham, analisam nossas ações e reações. Mas é preciso considerar que o facultativo, mesmo sendo nosso Senhor Jesus Cristo, não pode salvar o doente e nem auxiliá-lo de todo se o doente persiste em fugir do remédio. Olha que parágrafo interessante. Primeiro ponto, né? Todos somos doentes da alma. Pronto. Tá? Todo mundo aqui tem uma ficha lá, um prontuário, plano espiritual, com as doenças. Mas não é a doença do corpo, é a doença da alma. Ponto. Isso aqui é uma afirmação que a Emmanuel nos traz. Segundo, a gente tem o auxílio dos benfeitores e instrutores. Vocês prestem atenção nisso? Não são só os espíritos benfeitores, tem os instrutores. Porque para a gente sair da doença da alma, a gente tem que nos instruirmos. Nós temos que nos instruirmos. Que é o que a gente está fazendo aqui agora. Porque se a gente não buscar também o conhecimento, a gente vai continuar na ignorância. E a ignorância moral, ela faz o quê? Eu falei, faz a gente errar o alvo, faz a gente sair do equilíbrio. Quando a gente sai do equilíbrio, a gente vai criar o quê? Mais doenças aonde? Na alma. As doenças da alma vão criar o quê? Doenças no corpo físico. Vocês entenderam como tudo vai se encadeando? Vocês viram como não é um tema tão simples? Por isso que estudar o Evangelho requer um pouco também de esforço. Não é simplesmente ler aquele texto que está ali e achar que sabe tudo, como infelizmente alguns fazem. Se você fizer um estudo literal do Evangelho, você está fazendo um estudo infantil. Tá? Então, quem quiser entender Jesus, compreender o Evangelho, que realmente se debruçar um pouquinho, ele está indo mais ali além do que estão naquelas páginas ali. Ah, não, peraí, tem que voltar aqui. E ele diz mais, que Jesus não pode salvar aquele que não quer
ser curado. Você já pararam para pensar que em algumas passagens bíblicas, quando o doente chegava para Jesus, ele estava lá todo lascado. Jesus olhava e dizia assim: o que queres que eu faça? Não é? Porque é óbvio que ele queria ser curado. Assim, em tese, né? Ele queria ser curado. Mas Jesus sabia que aquela doença ali era fruto de um desequilíbrio. E ele gosta daquele desequilíbrio. Eu vou voltar ao exemplo do álcool. Se eu estou com um problema com álcool e estou criando uma doença em decorrência daquilo, aí eu vou chegar no momento que eu quero ser curado. Mas tu quer largar? Não. Aí o que adianta? Não adianta. Aí Jesus dizia: o que tu queres que eu faça? Isso antes da pessoa até falar. Aí quem faz uma leitura bíblica assim mais afoita, mais apressada, vai dizer assim: Jesus era bem assim frio, agora assim meio carrasco, né? Mas não é, porque ele sabia o que estava lá no íntimo da pessoa. Ele conseguia ler a alma da pessoa. Se a gente aqui tem um pouquinho mais de sensibilidade, a gente percebe algumas coisas, a pessoa dizendo, percebe? Imagina Jesus, né? Que é um Espírito. Então, qual que é o melhor remédio? Olha, se vocês não falarem isso aqui, eu volto aqui. Qual que é o melhor remédio para curar as doenças? Ela é bom pensamento, nada mais isso. O amor. Mas tudo isso se resume em quê? Mudança, mas tem um paradigma para a gente, não tem? Tem um modelo, não tem? Quem é esse modelo? É Jesus. Não existe, esse é o melhor remédio que existe, aliás, é o único. Está até errado, é o único remédio que existe em nossas vidas. É Jesus. Mas não é eu chegar e aceitar, me ajoelhar, eu aceito Jesus e pronto, acabou. Não é isso. É quando eu vivencio o Cristo em minha vida. Isso aqui para todos nós, gente. Estou incluindo aqui, todo mundo aqui. Isso vai para todo mundo. E a dificuldade é essa, é a gente vivenciar Jesus em nossas vidas. Não é dizer que achei ele legal. Pô, Jesus, o cara vai fazer cada coisa, né? Por isso que eu gosto desse cara, acredito nele, que é top. Ele era top. E sim, o que ele está fazendo? O que vai adiantar tu achar que ele era top? Tu não está fazendo nada para realmente vivenciar o que Jesus nos trouxe. Ó, lá nesse livro de Lucas diz lá, o anjo disse: não tem mais, eis que nos anuncia uma boa nova, que será alegria para todo o povo. Hoje nos nasceu na cidade de um Salvador, que é Cristo Senhor. O Evangelho, gente, não é isso que está nas páginas da Bíblia. O Evangelho é Jesus, é a vida dele. Ele é o Evangelho. Por isso que quando Francisco de Assis estava já perto de desencarnar, tinha alguns seguidores dele que o procuravam, né, dizendo como é que ele fazer para continuar o trabalho. Ele disse: pregar o Evangelho, se precisar, use as palavras. Então, palavras, textos, não é o Evangelho, não, aquilo são escritos que nos levam aos ensinamentos. Mas o Evangelho é a vida, são os exemplos de vida de Jesus. É isso que é o Evangelho. Então, quando eu digo assim, que eu aceitei Jesus em minha vida, é quando eu me torno fidedigno ao modelo. Eu estou vivenciando esse modelo? Não. Então, não aceitou Jesus coisa nenhuma. Então, tu não acredita. É muito fácil eu abrir a boca e dizer: eu acredito em Cristo. Ele realmente é o meu Salvador. Mas ele não é bom nenhum. Apagar ali nossa sujeira e pronto. E a gente tem a mania de terceirizar nossas responsabilidades. E quando se trata de religiosidade, das relacionadoras, a gente faz isso demais. Né? E é tão terrível que a gente faz para dois lados. A gente coloca o Jesus bombeiro para ele apagar todos os nossos problemas. E quando a gente erra, a culpa é do Satanás. Esse daí tem tanta culpa que eu tenho até pena dele. Porque tudo é culpa dele. Não é? Vocês estão rindo? Mas é verdade. Ele diz assim: rapaz, esse diabo que me fez isso. Não é? Vamos lá.
Então a gente está no livro dos Espíritos, que a gente estuda, o nosso guia e modelo, que é a força moralizadora do exemplo do Espírito puro, é Jesus. Não tem para onde correr, gente. Não tem para onde correr. E como é que Jesus curava? Eu estou falando para vocês. Buscando nos incentivar ao reajuste com as leis divinas. Ele nos trazia para o equilíbrio. A partir do momento que eu me equilibro, que eu busco vivenciar os ensinamentos dele, eu entro em comunhão com as leis divinas. E aí meus pecados estão sendo perdoados. E minha fé, o que significa fé, gente? É acreditar? Não. Fé vem da palavra, etimologicamente vem do latim fides, significa fidelidade. É a fidelidade ao modelo. A minha fidelidade ao modelo me salva. Me salva de quê? É daquela doença que eu estou naquele momento. Me salva dos problemas da alma, das infecções. Quantas infecções a gente tem no perispírito? A pessoa que tem um pouco de mediunidade, que consegue ver a evidência, às vezes consegue enxergar as infecções que tem no perispírito de muitas pessoas, muitos de nós. É muito pior do que as doenças do corpo físico. Muito pior. E são infecções que elas vão para outras vidas. Certo? Porque a doença do corpo físico, se for curada hoje, mas daqui a um tempo a gente vai desencarnar. Eu não sei se vocês sabem, mas Lázaro foi tirado do túmulo, morreu. Morreu, desencarnou. O leproso lá que foi curado, o paralítico, desencarnou também. Era essa a cura que Jesus estava querendo. Porque a gente vai ser curado agora, não vai ter que desencarnar mesmo. Agora, as infecções que a gente tem no perispírito, não. Essa a gente leva. A gente leva, depois que encarna de novo, ainda traz outra doença por conta disso. Então, essa que é a cura que a gente está atrás. Tá? Obviamente, se a gente está com uma doença, a gente vai no médico, a gente toma um remédio, óbvio, eu não me penso contra isso, pelo amor de Deus. Mas a gente tem que buscar o que está por trás daqui. Jesus teve problema com pecadores? Acho que não, né? Ele tinha problema com os religiosos. Por quê? Não eram seres puros, intocáveis, né? Superiores, acima do bem e do mal. Por isso que a gente está nesse trabalho, né? À frente dos trabalhos, em qualquer seara religiosa, nós temos que ter muito cuidado. Tem gente que acha que quem dá palestra espírita é popstar. Sendo que o maior cristão de todos os tempos, que foi Jesus, que morreu na cruz. Então a gente não vem para cá para fazer esgrima intelectual, para fazer exibicionismo, embora tenha muitos que gostam. A gente está aqui comprometido com a mudança, com a reforma íntima que alguém não colocou, que eu consegui localizar. A conversar com nós que estamos à frente do trabalho. E não é uma tarefa fácil, né? Eu acho muito curioso no Peixinho, por esse último congresso que veio aqui em São Luís, ele disse uma coisa interessante, que ele estava palestra agora no congresso, e ele está se esforçando para praticar aqui, para daqui a, sei lá, 4, 5 anos, quando ele voltar aqui em São Luís, ele está conseguindo pôr em prática o que ele deu na palestra dele. Porque não é fácil, gente, é um esforço constante. Esse trabalho de reajustamento, de reequilíbrio, de reajuste com as equilíbrios requer esforço. Bastante esforço. Né? Não é uma coisa simples assim. Por isso que a gente tem que esquecer esse Jesus bombril, mitológico, que veio Jesus, tira de mim todos os pecados e acabou. Pronto. A mágica, o pensamento mágico. Esse pensamento mágico é um problema. Que infelizmente hoje perderam grande parte das pessoas que estão nos movimentos religiosos. O Espiritismo nos convida a ter um contato com Deus e com Jesus mais maduro. Mais maduro. Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações. Os cegos dóceis de boa fé, porque podem se lhes ver
à vista e não os orgulhosos, que eles vão possuir toda a luz e de nada precisavam. Então, na verdade, todos que se aproximavam de Jesus tinham cegueira, tinham problema de doenças espirituais. Mas os que eram tidos como pecadores naquela sociedade, que eram marginalizados, eram as pessoas mais simples, mais humildes, que estavam ali querendo realmente aprender, querendo sair daquela situação que eles se encontravam. Enquanto os religiosos, os cultos, os que eram da alta caixa social, achavam que eles não precisavam mais de nada, que eles estavam top das galáxias. Não é isso? A gente tem que ter cuidado. Porque às vezes a pessoa está no estudo, a pessoa começa a estudar, vou dar um exemplo do espiritismo. Ele entrou no espiritismo, começou a estudar, começou a aprender, bacana, legal, tal. Aí a gente começa a ficar orgulhoso, aí olha para as outras religiões que certo ideia tem, que acha que está sabendo muito. Aí cai na onda dos fariseus. E a pior coisa que tem, aí vira todo mundo caiado. A gente tem que ter muito cuidado para virar todo mundo caiado. Então o que Jesus diz? Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas são os doentes. Todos nós, que é uma luz que eu sou, não está alta, Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. E como usar o poder da cura? Fica lá no livro de João. Em verdade, eu digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, diz: se os encarnados se achassem bem persuadidos da força que eles se trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje a gente chama de prodígio, de milagres, que no entanto não passa pelo desenvolvimento das faculdades humanas. Então a gente também pode ajudar a curar os nossos irmãos. Ah, mas eu não sou médico. Não precisa. Quantas pessoas chegam ao centro precisando de um abraço, de um sorriso, de atenção, às vezes só de um ouvido, para escutar os problemas da pessoa. Então, a gente tem esse dever de usar essa força curativa que está na alma de cada um de vocês que estão aqui sentados. A gente tem esse poder de cura. Agora, como o Humberto de Campos fala, nos falta o quê? Boa vontade e fé. Mas olha só, não é aquela fé de acreditar que eu falo para vocês, é a fé da fidelidade ao modelo de Jesus. É a fé do relacionamento sincero com Deus. Uma pessoa que tem uma vida pautada nos princípios cristãos, boa vontade, ela consegue curar muita gente. Às vezes consegue até curar de uma forma que médicos não curam. Então o convite que a gente faz aqui é esse: vamos pôr em prática essa energia. E quando a gente movimenta essa energia, isso volta para a gente. A gente cria uma cura coletiva. A gente cria uma psicosfera, que é um ambiente psicológico, uma atmosfera psicológica positiva. A gente pode fazer isso em casa, aqui no Centro Espírita, lá no centro de trabalho da gente. A gente pode fazer, criar um ambiente melhor, uma psicosfera mais saudável. Você já prestou atenção que às vezes a gente chega na casa espírita, quando se senta e diz assim: eu sinto uma coisa muito boa, um ambiente de paz, eu sinto bem, eu cheguei aqui estressado, mas assim, deu até um sono quando eu cheguei. Pois é, nada disso é à toa. Isso acontece porque a gente entra nessa psicosfera curativa. Mas a gente tem esse poder, basta a gente pôr em prática. E aí eu trouxe a história do cego do Betsaida. Todo mundo conhece aquela história que Jesus tirou a cegueira dele, Aqui tem mais um ensinamento interessante que vem corroborar, vem confirmar o que a gente falou lá no começo da apresentação. Olha só, preste atenção, acorda aqui comigo. Todo mundo acordou? Beleza, vamos lá. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se viu alguma coisa. Aí vem aqui o que Emmanuel falou para a gente: cuidado com a cegueira, vamos lá. E levantando ele os olhos, disse: vejo homens, pois os vejo como árvores que andam. Quando Jesus foi curar o cego do Betsaida, foi uma cura em duas etapas. Vocês que nos WhatsApp não tem aquele segurança em duas etapas, que tem que contar uma senha agora? Foi uma cura em duas etapas. Eu não sei se vocês prestaram atenção nisso antes dessa palestra, mas foram duas curas.
Quando ele botou primeiramente a mão nos olhos dele, ele levantou a vista, ele disse assim: vejo homens, pois os vejo como árvores que andam. Então ele começou a enxergar, mas ele estava enxergando de uma forma borrada. O que que a mão vem trazer para a gente de ensinamento com isso? Isso acontece quando a gente se cura de uma doença física e não cura a alma. Ou seja, aquele cego ali, ele ainda estava fora do alvo, ainda estava em desequilíbrio. Então ele estava enxergando, mas vendo todo mundo como árvore. Ele não tinha a sensibilidade que Jesus queria que ele tivesse. Faltava para ele um olhar mais sensível, mais cristão. E aí, Jesus falou de novo, ele não está no ponto, ele botou a mão de novo nele. E aí, depois tornou a mão nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido. E já via ao longe, distintamente a todos. Naquele cego de Betsaida, começou a enxergar mais longe, ou seja, ampliou a consciência dele. Ampliou a consciência e começou a enxergar as pessoas de forma distinta, valorizando a individualidade que cada um carrega, a humanidade que cada um carrega. Então, aí sim, a cegueira foi retirada dos olhos daquele cego. Mas bem aqui que está a principal lição. Preste atenção. E mandou para a sua casa dizer: não entre na aldeia. Aí, a gente lê isso aqui e não presta atenção quando está lendo. Você já pensou se você chegasse aqui no Centro Espírita, tivesse aqui um médico de cura, ou médico que seja mesmo, se você tivesse um problema, naquele momento ali você fosse curado. E aí você mora aqui no Vinhares, e ele dizer: olha, você foi curado, mas não volta aqui no Vinhares. Como é que isso é eficaz? E aí, vocês têm alguma ideia disso? O que você tem isso aqui? Já pensou? Às vezes a pessoa vai para outro estado para se curar de uma doença, a chance está em outro estado. Olha, você foi curado, mas não volta lá para a tua terra. Vai para outro lugar assim, minha família que está lá no mundo, vai te embora. Mas não era isso que eles queriam falar. Mais que uma leitura foita, a gente ia entender dessa forma. Ou então a gente ia fazer vista grossa. Isso aqui deve ser algum problema de tradução. Eu vou pular. A gente faz muito isso às vezes nos evangelhos. Não entendi, eu pulo. Mas a aldeia que ele está falando aqui era a casa mental. Então ele está dizendo assim: não voltes para a sua casa para ser aquela pessoa que você era lá, aquela velha pessoa que você era, que aprendeu muitas das vezes coisas erradas naquele lar, ou naquela sociedade, naquele bairro, naquela cidade, naquele estado. Você pode ter crescido numa família preconceituosa, numa família desordenada. Então você foi curado, mas não volte a ser daquela maneira. Não volte para a sua casa mental anterior. Entenderam agora? Então, quando vocês leem isso aqui, agora você vai ter um outro olhar. Por isso, gente, é importância do estudo. Está acabando. Você não sai daqui menos doentes aqui. Eu também. Eu também. Vamos lá. Então Jesus veio curar corpos, estava preocupado com os corpos da gente, ele vai desencarnar. Aí na outra vez também vai desencarnar de novo também. Eu já morri não sei quantas vezes, não sei, eu já morri várias. Daqui a pouco não demorar muito aí, daqui, sei lá, uns 40, 50 anos, eu de novo. Então ele estava preocupado com corpos? Não, né, gente? Isso aqui é uma passagem. Então qual foi o maior milagre de Jesus? Curar nossas almas. A cura, Jesus representa a cura de nossas almas. E aí fica uma reflexão: quantos cegos, quantos paralíticos, quantos amputados existem em nós? O cego de Betsaida, está só em Betsaida lá, ele já desencarnou há muito tempo, ele não está mais. Mas será que essa história do cego de Betsaida ficou só lá? Será que o cego de Betsaida não está na gente também? Ah, não, mas eu enxergo. A visão aqui é boa, estou vendo até o número das horas do relógio. Mas não estou falando dessa vista. E no campo dos relacionamentos afetivos? Lá no trabalho, se você tem uma chefia, você não está sendo cego de Betsaida?
nas suas relações difíceis em casa, você está sendo certo aniversário. Aqui no centro espírita. O centro espírita também tem um certo aniversário. Será que a gente não está sendo? A gente está sendo um paralítico. Quando tem um irmão nosso passando fome, a gente está nem aí. A gente podia usar o braço facilmente para doar alguma coisa. Para dar um abraço, nós estamos precisando de um abraço, mas a gente é paralítico, parece que o irmão fica para trás. Não é? Não é? Então a gente tem que se perguntar: quantos desses doentes lá da Bíblia são estereótipos? Muito bem estruturados, estão em nós. Tá? E o que nos falta? Não, mas eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus. Mas é essa fé que a gente está falando? Não. É a fé na fidelidade ao modelo. É quando eu, de fato, incorporo a vida de Jesus na minha vida. É essa fé que está faltando. É essa fé que move montanhas. Por isso que o mestre de Campos diz que para curar basta a boa vontade. Fé verdadeira. Lá no livro de Jesus também, Kardec fala da nossa capacidade de curar, da boa vontade, dos pensamentos, da elevação da alma. Aí ele dá uma destrinchada maior para quem quiser aprofundar o tema. Então, seja a cura que você quer ser do mundo. Eu estou parafraseando aqui Mahatma Gandhi. Sejamos curativos, sejamos remédios, não só para a gente, mas para o nosso próximo. Vamos ter esse olhar mais fraterno, mais humano. Né? A gente precisa primeiro desenvolver o nosso senso de humanidade. Que muitos de nós estamos ainda muito animalizados. E para encerrar, eu deixo essa frase aqui. Se você pretende vencer, não menospreze a possibilidade de amargar algumas vezes a aflição da derrota como lição do caminho para o triunfo. Muito obrigado. Fique com Deus.